Olá, eu me chamo Carlos Júnior, faço parte da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a famosa TDI Brasil, e nós estamos aqui na segunda temporada do Alinhando os Ponteiros. E, gente, hoje é um assunto de extrema relevância, a parte 2 da palestra magnífica, a última palestra do professor Adalto Lourenço, O Surpreendente Universo. Então fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Quando a gente fala sobre o surpreendente universo, eu imagino todo o ajuste fino, todas as estruturas incríveis que nós encontramos no universo e na vida, né, Ed? É verdade. Eu nunca tinha pensado em entender o universo, ou uma coisa que a gente tem que questionar sempre, né? Este universo não tem como ser fruto do acaso, esse universo não tem como ser fruto de uma evolução, e esse universo ele foi minimamente planejado dentro desse ajuste fino. Você tem todas as estruturas, né? Todas as condições necessárias, né? Porque você tem planetas aí, bilhões de planetas, estrelas, e nós temos aí um planeta que é coroado com a vida, né? Que é o planeta Terra. Então, isso é incrível ver toda a organização, todas, digamos, as constelações, tudo que é produzido. Como o Adalto deixa muito claro nessa apresentação dele no 5º Congresso da TDI Brasil, todo esse surpreendente universo que cada vez que você estuda, você fica mais surpreso. As estrelas, os astros, tudo de uma forma tão majestosa. Você já reparou a pintura que o universo causa? As cores, o significado e o desenvolvimento, a atmosfera. A gente, de uma forma leiga dizendo, a gente tem tipo um domo no planeta que nos protege dos meteoros. E a gente começa a entender a Lua, a gravidade, o Sol, a distância do Sol. Se tivesse 1 milímetro a mais, a gente morria queimado. 1 milímetro mais distante, a gente estaria frio. E a gente começa a ver essa complexidade deste ajuste fino, que só pode ser coisa de um design inteligente. Nós temos uma camada protetora, né? Que muitos meteoros, né, quando eles vêm colidir com a Terra, eles acabam. Não seria exatamente um domo, né? Porque um domo, né, já ficaria uma questão da Terra plana que está totalmente errado, tá, gente? Então, assim, mas uma coisa muito interessante é que nós temos aí, é como se o nosso planeta fosse protegido, né? Você tem toda a questão gravitacional, a atmosfera que vai acabar queimando, né, destruindo o meteoro. Quando eu falei o domo, eu lembrei da questão de Israel, sabe? Aquele domo que protege os tem um armamento, né? O domo que eles nada utilizam. Com a Terra plana. Nem pense em Terra plana, tá, gente? Isso está totalmente errado. É isso aí, pessoal. Mas o Adalto, ele leva a gente para essa atmosfera, né? De entender o universo dentro do seu ajuste fino e a gente começar a contemplar a magia disso, né? O encantamento, vamos dizer assim, a beleza. Que beleza é o universo. É isso mesmo. E o professor Adalto Lourenço deixou essa última palestra que ele deixou gravado, né, para nossa felicidade, poder ter esse último material dele. Então pega aí o bloco de anotações, pegue aí a caneta na mão e marque, tá? Esse é o último episódio dessa linha de 2 episódios do professor Adalto. Então não perca, assista até o final e depois a gente volta aqui para falar mais um pouquinho com vocês. O que foi observado é que isso daí é constante em todas as direções. É aquilo que eu mencionei, o universo ele é um corpo negro. Essa é a evidência científica. Okay? Agora, o que isso significa em termos práticos? Porque lembra, a evidência científica ela precisa ser interpretada corretamente para que nós possamos ter a visão certa do universo. Vocês se lembram que eu falei a respeito de Isaac Newton? Newton diz que aquilo que nós descobrimos aqui na Terra, como as coisas funcionam, também aplica-se lá fora, no universo de uma forma geral. Ou seja, para corpos celestes, sejam planetas, sejam sistemas solares, sejam galáxias, sejam estruturas de galáxias, seja lá o que for. As mesmas regras, ou seja, as mesmas leis científicas aplicam-se em todos os locais. Portanto, se o universo ele é um corpo negro, aquilo que se aplica ao contexto nosso aqui, de corpo negro, aplica-se também no universo. Portanto, se ele é um corpo negro, e ele é, isso já foi provado, ele é um sistema fechado. Em outras palavras, o universo ele tem um fim, ele tem um limite, ele não é infinito. E isso é muito fácil nós explicarmos, porque quando eu mencionei aqui que a temperatura do universo é essa, ou seja, extremamente frio, 270 graus abaixo de zero praticamente,
Tenta imaginar algo mais ou menos assim. Imagina se eu pegasse um forno, tá? A dona de casa aí, o pessoal aí vai fazer um bolo. Agora, se você deixar a porta do forno aberta, obviamente você não vai ter a temperatura lá dentro que você deseja. Por quê? Porque o calor que está sendo produzido ali, ele está saindo, está indo para todo lugar. No entanto, se você fechar a porta do forno, a temperatura interna desse forno será o quê? Praticamente constante, aquela temperatura que você quer para fazer o seu bolo, principalmente bolo de chocolate, para aqueles que gostam da minha ilustração. Não é fascinante? Então você chega e coloca ali o seu bolo dentro desse sistema fechado e ali dentro o que está acontecendo? A temperatura é praticamente constante. Eu sei que tem um pouquinho de perda porque o forno não é 100% hermeticamente fechado, mas ele é uma boa parte fechado. Eu estou usando isso apenas como uma ilustração. Como o universo é um sistema fechado, a temperatura dele interna é a mesma. Agora vamos fazer uma relação. Lembra do forno? Se eu abrir a porta do forno, o que acontece? Agora não é mais um sistema fechado. Então a temperatura interna dele não será mais constante. Percebe? A temperatura agora está mudando. A mesma coisa acontece com o universo. Sendo que o universo é um sistema fechado, a sua temperatura interna, ela é sempre constante. Fascinante, não é? Agora a gente pode trabalhar um pouquinho em cima disso. Por quê? Porque quando nós conhecemos, e agora ninguém mais tem dúvida que o universo é um sistema fechado, nós sabemos que todas as leis da termodinâmica aplicam-se a esse sistema. Todas as leis? O que isso significa? Significa que o estado menos entrópico, e entropia fala da desorganização, diz que o estado menos entrópico do universo teria sido no seu início, correto? Logo no início do universo, ele teria sido muito mais organizado do que ele é hoje. Rapaz, isso aí parece até um livro muito querido e muito estudado por mim e por muitos de vocês também, que trata a respeito de um Deus trazendo à existência todas as coisas e dizendo, e viu Deus que isso era bom. Não é fascinante? Ou seja, o universo teria que ter sido muito mais organizado, muito melhor estruturado. Em outras palavras, ele teria que ter sido tecnicamente perfeito no seu início. Agora, lembra que eu estou usando apenas a informação científica, ou seja, nós sabemos que o universo é um sistema fechado, portanto, as leis da termodinâmica, principalmente a segunda lei da termodinâmica, nos diz que o estado menos entrópico do universo teria sido no seu início e haveria um aumento de entropia à medida que o tempo avançasse. Em outras palavras, à medida que o tempo fosse passando, o universo começaria a ficar mais e mais o quê? Desorganizado. Não é fascinante isso? Percebe que isso daí é algo baseado assim, exclusivamente no conhecimento científico, naquilo que nós temos desses últimos cerca de 30 anos de observação científica. Pois bem, eu inclusive tratei um pouco disso lá, tenho tratado disso, mas tratei também no Congresso do Design Inteligente em 2022, em julho. Então tem muita coisa legal aí para a gente falar a respeito disso, a respeito do universo e tudo mais. Mas eu gostaria de pegar agora e tratar de um aspecto específico que está relacionado com duas áreas da cosmologia que têm sido altamente desafiadas agora pela descoberta científica. Então, muito disso, a segunda lei da termodinâmica, essas coisas todas aí, eu já tenho tratado. Se você quiser saber mais a respeito, pode procurar no material lá do Design Inteligente, você vai encontrar algumas coisas já ditas, não somente por mim, mas por outros também, falando a respeito dessa segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Eu achei muito legal, só um pequeno parênteses aí, achei muito legal, há alguns anos atrás, dando uma palestra no Brasil, foi muito, não vou dizer onde, mas foi muito legal, um garotinho de 10 anos vir conversar comigo e falar assim que ele realmente curtia muito a lei da entropia. Já imaginou? 10 anos de idade,
Eu falei para ele, ó, quando você conversar com o teu professor, fala a respeito e diz que você aprendeu isso lá na igreja, tá? Porque na igreja é um lugar de aprender coisas assim muito sérias, muito importantes, como a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Olha que legal. Aprende isso na igreja. Fascinante, não é? Então, esse é um aspecto assim, muito legal para a gente poder trabalhar com respeito às descobertas científicas. O que eu queria tratar um pouquinho com vocês agora está relacionado com as implicações científicas desses últimos 90 anos. Então, para a gente pensar um pouquinho mais, a teoria do Big Bang, mais especificamente o modelo lambda-CDM, esse lambda está relacionado com uma constante que Einstein propôs lá na sua lei da teoria da gravitação universal. Inclusive, ele na época disse que tinha sido o maior erro da vida dele. E esse CDM é Cold Dark Matter, matéria escura e fria. Tá? Então, esse modelo é o modelo atual da proposta de como o universo teria iniciado e chegado até aqui. Bom, eu já falei só um pouquinho a respeito da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Só essa lei acaba com o Big Bang, porque mostra que o universo teria que ter começado organizado e não desorganizado, e com o passar do tempo teria se organizado, que é a proposta naturalista do modelo Big Bang, mais especificamente o modelo lambda-CDM. Mas duas propostas muito importantes desse modelo estão relacionadas com duas coisas muito interessantes que vocês estão vendo aí. Uma é que o universo seria homogêneo e a outra ele seria isotrópico quando nós tratamos na grande escala. O que significa isso? Se nós olharmos só aqui na vizinhança, você vai perceber que o universo não é nem homogêneo nem isotrópico. Homogêneo significa ter mais ou menos a mesma quantidade de corpos celestes dentro de um determinado volume. Ou seja, tantas galáxias por anos-luz cúbicos. Tá? Ou seja, dentro desse cubo de anos-luz aqui de aresta, você teria um número X de galáxias. Se você olhar num outro lado do universo lá, pegar o mesmo tamanho e colocar lá, seria ter mais ou menos o mesmo número de galáxias. Então, independente de onde você olhasse no universo, você ia estar sempre tendo o mesmo número de galáxias dentro desse volume específico aí. Então, essa é a ideia de homogêneo. Isotrópico significa que, independente da direção que você olhar, ele pareceria exatamente o mesmo. Eu estou dizendo assim, em grande escala, não assim, só olhando aqui na nossa vizinhança, as nossas galáxias por aqui, o nosso grupo local que é formado pela Via Láctea, a M33, a M31. Não, quando você pega assim uma superestrutura, uma mega estrutura, e essa mega estrutura está mais ou menos relacionado com 1,2 bilhão ou bilhões de anos-luz. Ou seja, esse seria o limite. A partir disso, o universo seria exatamente o mesmo. Independente da direção que você olhasse, uma pessoa que estivesse lá do outro lado do universo, olhando para cá, ele veria exatamente a mesma coisa que a gente vê olhando aqui para lá. Independente de onde você olhasse, seria igual. Essa é a ideia de ser isotrópico. Tá? E a outra, homogêneo. Então, essas são duas ideias fundamentais no Big Bang, quando a gente trata da grande escala. Ou seja, qualquer coisa acima de 1,2 bilhões de anos-luz. Então, para a gente ter uma noção, o telescópio espacial James Webb tem nos mostrado coisas assim muito interessantes. Por exemplo, quando nós olhamos para o universo de uma forma geral, a gente percebe que ele não é bem nem homogêneo, nem isotrópico. Nenhum dos dois. Isso tem sido algo assim que tem criado muito desconforto dentro do naturalismo, porque se o universo teria iniciado praticamente de um pequeno pontinho, e tempo, espaço e matéria teriam se desenvolvido, lembra que não tinha força nenhuma, então, tecnicamente, ele deveria ter se expandido sendo exatamente o mesmo. Seria mais ou menos como se você pegasse uma bexiga e começasse a soprar. E à medida que ela vai enchendo, você vai perceber que se não tiver assim nada errado com a bexiga, ela vai se tornando cada vez mais esférica. A menos que seja uma bexiga que tenha algumas coisas esquisitas ali. Mas no caso do universo, seria como que essa bexiga perfeita. Não tivesse nenhum pontinho onde na parte ali do plástico seria assim, tivesse uma tensão maior, uma tensão menor. Seria exatamente igual. Então, à medida que o universo estivesse expandindo, ele iria se expandir exatamente, perfeitamente, em todas as direções. Daí a ideia dele ser homogêneo e a ideia de ser isotrópico.
Tá? Mas quando nós olhamos para o universo, e agora principalmente com o telescópio espacial James Webb, nós temos visto que o universo não é bem assim. Nós temos visto essas estruturas. Não somente isso, quando nós olhamos um pouquinho melhor no universo como um todo, isso daí é um mecanismo que foi produzido por computador, baseado na pesquisa digital Sloan do espaço sideral, que é conhecido como Sloan Digital Sky Survey. Isso daí mostra um pouquinho da distribuição das galáxias no universo. Então, se você vê os filamentos, essa parte assim mais rosa, mais essa cor, olha na parte de baixo ali, você vai ver uns pontinhos amarelos. Esses pontinhos amarelos, esses são as galáxias. E esses pontinhos mais cor-de-rosa, lilás, eles estão relacionados de uma forma mais específica com matéria que existe entre essas galáxias e tudo mais. Então forma um tipo assim de um neurosistema. Então isso é um pouquinho do que a gente tem visto. Ou seja, ele é homogêneo? Não. Ele é isotrópico? Não. Isso é o que nós temos observado. Ou seja, independente da direção que nós olhamos, o universo não é assim. E à medida que a cosmografia, lembra que eu citei esse termo agora de pouco, falando a respeito do mapeamento do universo, à medida que os nossos computadores têm ficado um pouquinho melhores e as informações ajudado a mantê-los bem informados, eles têm produzido coisas espetaculares, como por exemplo, isso aqui é mais uma imagem produzida por computador, mostrando a distribuição de galáxias num espaço de mais ou menos 50 milhões de anos-luz. Lembra que os naturalistas falam que a coisa fica exatamente parecida quando a gente chega ali mais ou menos 1,2 até 1,2 bilhões de anos-luz. Daqui para baixo, não deveria ser exatamente igual, mas de 1,2 bilhões de anos para cima, o universo seria indistinguível, independente da direção que a gente olha. E é muito interessante porque não é bem isso o que a gente tem visto. Eu tenho citado para vocês. Isso começou há mais ou menos alguns anos atrás, se você voltar a cerca de mais ou menos uns 20 anos atrás, quando descobriu-se que no universo existem algumas regiões de grandes vazios. São bilhões e bilhões de anos-luz, onde não existem praticamente galáxias nenhuma ali dentro. Zero. É uma coisa assim totalmente esquisita. Ou seja, se o universo foi expandindo com o passar do tempo, lembre-se que a tendência dele seria ser o quê? Isotrópico. É o que eles disseram. À medida que o tempo vai passando, em todas as direções, o universo deveria ser praticamente igual. Não deveriam haver buracos como esse. Buracos que alguns deles, esse de Boots, chega a mais ou menos 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nós temos outros de aproximadamente 1,3 bilhões de anos-luz de diâmetro. Algo assim espetacular. Olha quantos deles. Como explicar esses grandes buracos aí? Existem várias ideias. Os cientistas, os naturalistas, têm colocado várias ideias propondo que, com o passar do tempo, grupos de galáxias foram literalmente se juntando a outros grupos e produzindo essas regiões vazias. Mas isso cria um grande problema porque isso vai produzir um universo que ele não é isotrópico nem homogêneo. E é justamente o que nós temos observado. Para a gente seguir um pouquinho mais, existem descobertas recentes, e eu estou falando agora de 2021, 2022 e uma outra que aconteceu agora. Foi publicado dia 15 de janeiro de 2014, ou seja, semana passada. Então, algo que é muito interessante é que quando a gente olha, uma pesquisadora descobriu lá no ano de 2021 esse arco gigante. Vocês estão vendo aí esses pontinhos vermelhos, parece um arco. Tá? Ele possui 3,3 bilhões de anos-luz. Lembra que eu disse que até 1,2 bilhão de anos-luz, literalmente o universo poderia ser diferente. Dali para cima, segundo a teoria naturalista, ele teria que ser igual. Ou seja, isotrópico e homogêneo. Não é verdade. Essa descoberta desse arco gigante em 2021 quebrou literalmente todas as ideias de que o universo
era homogêneo e isotrópico. Percebe o grande problema? E agora em 2024, literalmente, você está vendo ali em cima em azul, esse ficou conhecido como o Grande Anel. Por falar nisso, ele foi descoberto pela mesma pessoa, já vou falar dela daqui a pouco. Ela é uma aluna trabalhando no seu doutorado. Eu acho que ela já vai direto para o pós-doutorado, é capaz de receber até um prêmio Nobel aí pelas descobertas dela. Isso se o pessoal não ficar revoltado, porque está quebrando a teoria. Tá? Mas de qualquer forma. Então, só para ter uma ideia, esse grande anel, esse azul que você está vendo ali em cima, ele tem aproximadamente 1,3 bilhão de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, é uma estrutura que vai além do 1,2 bilhão de anos que tinha sido proposto pelos naturalistas, que esse seria o limite máximo onde você veria diferenças no universo. Dali para cima, acima de 1,2 bilhão de anos-luz, o universo seria exatamente igual, independente da direção que você observar. Percebe? Estamos olhando daqui e daqui nós estamos vendo que esse não é o caso. O universo, ele é diferente. Não é fascinante? Porque quando eu falo com as pessoas, isso aqui não é interpretação de dados. Esses são os dados. Nós não precisamos interpretá-los. O que nós temos de informação já é suficiente para mostrar que o modelo utilizado pelo Big Bang, ou seja, o modelo Lambda-CDM, já deveria ter sido abandonado há muito tempo atrás. Mas ele continua sendo defendido. Por quê? Porque as pessoas acreditam... Você ouviu correto. As pessoas acreditam que o universo teria surgido espontaneamente. A evidência aponta na outra direção. A evidência aponta que ele foi criado. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, eu já citei até falando sobre o que o telescópio James Webb tem visto nas galáxias mais distantes. Galáxias logo no início do universo, elas já eram prontas. Quando eu falo assim prontas, elas já tinham os mesmos elementos químicos que nós encontramos aqui no nosso Sol, nas estrelas por perto, aqui na Via Láctea. Em outras palavras, o universo, ele é pronto. Ele foi trazido à existência pronto, desde o seu início. Isso é evidência, isso não é interpretação. Isso é evidência. A interpretação ocorre quando pessoas tentam pegar isso daí e mudar de uma certa forma, fazendo com que as pessoas olhem para isso e falem: agora entendi. Mas isso é interpretação. Interpretação é um problema sério na ciência. A ciência tem que tratar especificamente dentro do contexto de evidência. Essa é a evidência. Lembra que eu falei a respeito da temperatura de fundo, uma microrradiação? Os naturalistas têm usado a ideia que o universo no início teria tido uma temperatura de 10 elevado a 19 bilhões de 10 elevado a 19 graus Kelvin logo no seu início. Como que se sabe disso? Não tem evidência. Isso é o que se acredita. E para ele sair dessa temperatura extremamente alta, chegar nessa temperatura extremamente baixa, bilhões de anos teriam se passado. Lembra que eu mencionei e mostrei para vocês agora de pouco os pilares da criação? Essas são, assim, quantidade absurda de gases que tem no universo. Imagina um universo extremamente frio, de 270 graus abaixo de zero, ainda possui uma quantidade imensa dessas nuvens de gases superaquecidos. Como? Isso significa que ele é recente, mas isso não se encaixa ao modelo científico. Então vem as chamadas interpretações. A evidência mostra que o universo é jovem, foi criado há pouco tempo atrás e foi trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional. Surpreendente o universo mesmo, né? Do Adalto e da forma que ele ilustrou, e essa riqueza da gente compreender como esse universo é surpreendente, como esse universo foi planejado, como esse universo foi criado
é muito surpreendente essas ricas palavras, e não só ricas palavras, esses dados que o Adalto apresenta, a forma que foi planejado. Não dá mais para a gente acreditar nessa falsa teoria que tudo veio de uma evolução, que tudo veio do acaso, porque com tantos dados e evidências, a gente tem que começar a olhar para o universo de uma forma diferente, não é mesmo? E o que fica explícito, como fala aqui na minha camisa, é que nós fomos planejados, né? A gente tem toda essa noção, fica muito claro, quando ele fala do James Webb, a gente fica chocado com as evidências, com as fotos tiradas pelo James Webb, e a gente fica encantado o como o universo é complexo e é justamente afinado. E uma curiosidade, né? As pessoas, quando lançaram isso, esse telescópio, falaram, agora vamos dar ênfase à nossa teoria. A nossa teoria da evolução vai ganhar mais corpo, vai ganhar mais esboço. E foi o contrário, né? O próprio... Lembrando... As próprias fotos foram contradizendo, e aí eles foram aumentando e fazendo um tantão de coisa para tentar melhorar a teoria. Então vamos expandir, vamos fazer isso. E a gente começa a ver maravilhas dessas fotos. Lembrando que, quando a gente fala disso, é da questão da expansão do universo, né? A evolução das estrelas, a evolução do cosmos. Então a gente percebe que aqui não especificamente seria evolução biológica, mas a evolução do cosmos. Então é muito interessante porque o universo ele foi feito pronto por um ser de extrema inteligência que produziu e tinha informação e conhecimento o suficiente para projetar. E aí quando você estiver em uma noite estrelada, olha para o universo e começa a entender que um design inteligente, ele fez tudo de forma detalhada. Para quê? Para que a gente possa entender que a gente fomos planejados. E isso é de rico identidade para a gente. É de uma rica identidade. Em que sentido? Quando você entende que você foi planejado, que você não é o acaso, você entende a sua identidade. E você entendendo a sua identidade, você entende o seu ser e você sabe onde que você vai chegar. Como o Adalto expôs para a gente, que o universo é surpreendente. Então, se você gostou desse episódio e está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e semana que vem a gente está de volta, né, Ed? Isso, nesse mesmo horário, compartilha, faça crescer e até mais, pessoal. Grande abraço, pessoal. Valeu!